Olá, nós somos o Grupo 4 e vamos falar sobre o impressionismo. Começando, claro, pela sua história. O impressionismo foi um movimento que surgiu na pintura francesa do século XIX e vivia-se nesse momento a chamada Bela Época. O nome do movimento é derivado da obra Impressão, Nascer do Sol, de 1872, de Claude Monet. Porém, há outra explicação que diz que o termo foi usado pela primeira vez pelos caluniadores do movimento, que consideravam as obras inacabadas, e o nome foi aceito e adotado pelos artistas desse estilo. Esse movimento se manifestou especialmente nas artes plásticas no fim do século XIX na França. Os impressionistas rejeitavam as convenções da arte acadêmica vigente na época. As pinturas do impressionismo captavam as impressões perspectivas de luminosidade, cor e sombra das paisagens. Por isso, pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. O advento da fotografia permitiu aos pintores se libertarem da função figurativa da imagem. Assim, passaram a experimentar novas técnicas, levando em conta os efeitos ópticos descobertos sobre a composição de cores e a formação de imagens na retina do observador. Isso permitiu a exploração de novos parâmetros estéticos, dando ênfase na luz e no movimento. Além disso, os pintores também influenciaram-se pela linguagem fotográfica no que diz respeito ao enquadramento e à espontaneidade. As principais características do impressionismo são: a pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pelas misturas das tintas na paleta do pintor. Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. Sociedade e impressionismo. No momento do surgimento do impressionismo, vivia-se a Bela Época, que representa um período de cultura cosmopolita na história da Europa. A época foi marcada por transformações culturais intensas que demonstravam novas formas de pensar e viver. Considerada uma época de ouro, beleza, inovação e paz entre os países. Nesse período, aconteceram diversas mudanças, principalmente quando se trata de tecnologia. Muito do que aconteceu com a invenção do telefone, do telégrafo sem fio, do cinema, do avião e do automóvel inspirava a todos com as novas percepções da realidade. E foram essas mudanças que ampliaram os olhos dos impressionistas para uma nova forma de enxergar as pinturas. Um exemplo é o uso da fotografia, que foi citado agora há pouco. Obras e artistas. Claude Monet. Incessante pesquisador da luz e seus efeitos, pintou vários motivos em diversas horas do dia, a fim de estudar as mutações coloridas do ambiente e sua luminosidade. Edward Manet. Manet era impressionista, mas as suas obras carregam algumas características do realismo. Utilizava cores fortes e nas suas obras contemplava o efeito das sombras. No que respeita aos temas, Manet retratava a vida de sua época de forma pouco convencional. Auguste Renoir. Seus quadros manifestam otimismo, alegria e a intensa movimentação da vida parisiense do fim do século XIX. Pintou o corpo feminino com formas puras e as composições com personagens do cotidiano, os retratos e as naturezas mortas. Alfred Sisley. Uso de cores suaves e tons sutis. Pinturas marcadas pela leveza e pela ênfase do céu e nos seus efeitos climáticos sobre as paisagens. Suas principais pinturas retratavam paisagens francesas e inglesas.
Mulheres no Jardim, de 1866, e O Campo de Papoulas em Argenteuil, em 1873, ambas de Claude Monet. Baile do Moulin de la Galette, de 1876, e Almoço dos Barqueiros, de 1881, ambas de Auguste Renoir. O Bebedor de Absinto, em 1859, e Almoço na Relva, em 1863, ambas de Edouard Monet. Neve em Louveciennes, em 1875, e A Ponte e os Moinhos de Moret, em 1888, ambas de Alfred Sisley. Impactos do impressionismo. O movimento impressionista foi o ponto inicial para o surgimento da arte moderna e causou uma grande abertura na forma de fazer e enxergar a arte. O impressionismo mudou a visão de arte, que antes era voltada para mitologia, iconografia religiosa ou efeitos heróicos que retomassem aos tempos dos gregos antigos. Hoje, o impressionismo é mais popular do que nunca, apresentando a arte como um mundo encantador, cheio de paisagens iluminadas pelo sol e cheias de figuras. As pinturas impressionistas estão reproduzidas em todas à nossa volta, nos calendários de parede, nos cartões de boas-festas, em canecas, quadros e etc. No entanto, é relevante enfatizarmos que era uma arte nova que chocou o público. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e uma boa noite.